A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 30 de maio de 2023, tem como título: A morte do justo é uma passagem para adentrar a vida eterna. O texto bíblico se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Queridos, é comum, né, quando você questiona aí o que acontece, né, depois da morte, né, que as pessoas respondam assim, né? Ah, como que eu vou saber, né? Ninguém nunca voltou para contar. Mas a resposta bíblica, queridos, é que existe sim alguém que voltou para contar. E esse alguém é Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por essa razão, queridos, o que ele diz vir após a morte é uma fonte segura de informação. A Bíblia apresenta aí o testemunho de centenas de pessoas que estiveram com Jesus aí depois que ele ressuscitou dentre os mortos e apareceu a muita gente nos 40 dias em que permaneceu aí na terra, entre a ressurreição e a ascensão aos céus. A posição mais correta e sensata, então, é o que a palavra de Deus nos ensina. A morte vem como resultado, queridos, do nosso pecado, pois todos nós aí pecamos, né? E merecemos a morte. Nós morremos e depararemos com Deus, uma vez, né, que depois da morte segue-se aí o juízo. E há apenas aí duas possibilidades, queridos: a vida e a felicidade eterna, ou a condenação e o sofrimento eterno. A vida eterna, queridos, é concedida àqueles que nesta vida se arrependem dos seus pecados e recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Não por causa dos seus méritos ou obras, mas pela graça de Deus, concedida aí mediante o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Então, essas pessoas que aceitam a Jesus pela fé recebem o perdão de Deus em Jesus e ganham aí a vida eterna com Ele. Depois da morte, elas já entram em estado de felicidade na presença de Deus. Como Jesus disse, né? Aquele ladrão lá que morreu ao seu lado na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Como aquele criminoso havia se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus Cristo naquele momento, foi-lhe concedido então entrar com Jesus no paraíso, nome que a Bíblia dá aí para o céu que nos espera. E isso, queridos, é para aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.